Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando, né, nos vídeos agora, que estão começando a assistir essa série, né, de vídeos que a gente está gravando, baseado num ensino que a gente já fez aqui na nossa igreja local, chamado Escola de Fundamentos. Né? Meu nome é Elisângela, né? Tenho começado esses vídeos com o intuito de levar um pouquinho mais, né, de conceitos básicos da palavra, de fundamentos básicos da palavra, para que a nossa vida consiga ser construída de forma ativa em Deus, para que a gente possa caminhar de forma consciente na vontade, no propósito de Deus para as nossas vidas. Então, eu creio que tem sido bom para aqueles que têm meditado junto conosco na palavra, eles têm sido alimentados e eu tenho certeza absoluta que só fará bem para você, né? Buscar um pouco mais de conhecimento na palavra de Deus. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, porque aí todas as vezes que eu postar algum vídeo você já pode receber, né? E isso vai ser bênção para a tua vida e para minha vida também, né? Você acompanha os vídeos aí, aula após aula, na sequência, porque, como eu disse, isso aqui é uma escola. Então, se você pegar os vídeos e começar a ver eles de trás para frente, ou se você pegar no meio, ou se você pegar uma aula solta, né, sozinha, com certeza você vai ficar um pouquinho confuso do que é que eu estou falando, né? Ou de que assunto está sendo tratado especificamente. Então, eu te peço para que você vá realmente desde o início, né? Tá lá escrito aula 1, né? Módulo 1, primeiro módulo, na verdade, né? Então tá lá na origem, essa foi a primeira aula que eu dei. E só lembrando que os vídeos eles têm sido feitos em mais ou menos aproximadamente 23, 24 minutos, né, cada vídeo. Por quê? É o formato do meu celular, da gravação do meu celular, tá? Ele não consegue fazer formatos maiores e até fica um pouco mais fácil para que a gente possa então postar no canal, para os vídeos não ficarem muito grandes e muito pesados, e para que você possa ver a aula talvez em partes, né? Porque às vezes nem sempre a gente tem tempo de ficar ali realmente assistindo um vídeo completo de uma hora e pouco. Então, dessa forma também fica mais fácil para você assistir. Porém, eu tenho percebido que algumas pessoas têm assistido o vídeo 2 sem assistir o vídeo 1, né? Assiste o vídeo 3, aí já tá no finalzinho do ensino. Então, deem sempre uma olhada no índice, né, na descrição do vídeo, tá lá, lição 1, módulo primeiro, 1 de 3, porque geralmente tem dado aí 2 ou 3 vídeos, a maioria, né, acho que os que eu gravei até agora deram 3 vídeos, então vai estar sempre 1/2, 1/3, né, para que você, 2/3, então para que você tenha a sequência aí dos ensinos e não fique perdido, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail, estou sempre disponibilizando lá na descrição do vídeo também o meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, pode chamar lá que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Se quiser deixar algum comentário também, fiquem à vontade. A gente está aqui para estar construindo um ensino bacana em conjunto, né, com os irmãos. Então, se você quiser deixar algum comentário, pode deixar alguma pergunta ali que eu respondo. Uma outra coisinha que eu queria lembrar vocês, eu esqueci aqui agora, mas se eu lembrar eu falo para vocês depois, tá bom? Sobre o material, era isso que eu ia falar. Se alguém precisar da apostila, como eu já falei aqui, a apostila está disponível, ela já está pronta, tá bom? Então, posso estar mandando para você em PDF, por e-mail, então como tá lá no e-mail, na descrição do vídeo, manda um e-mail para a gente, fala, eu quero a minha apostila da Escola de Fundamentos. Eu vou estar disponibilizando para vocês gratuitamente, tá bom? Em PDF, para que você possa imprimir aí na sua casa e você possa acompanhar as aulas com o PDF, para fazer as suas anotações, para ter os versículos aí em mãos, às vezes você não consegue anotar todos, na apostila vai estar aí extremamente detalhado para vocês, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai iniciar a aula 4, a lição 4 desse primeiro módulo, tá bom? Que a gente tá vendo o que é algumas coisas, né? Alguns conceitos bíblicos
o que são. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que geralmente as pessoas não gostam de falar e geralmente as igrejas falam muito pouco sobre esse assunto, né? Talvez por um pouco de medo, né, da pregação ser um pouco carregada, ou por justamente não ter o conceito correto do que é essa palavra, ou de trazer alguma confusão para o corpo da igreja, né? Então, esse assunto ele é bem difícil para ser tratado e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu não acho difícil, porque quando você entende o que a palavra está dizendo, fica um pouco mais fácil, né? Mas eu sei que muitas pessoas têm realmente uma cisma de estar falando desse assunto por medo do que vão achar, ou, né, como vão entender. Então a gente vai tentar trazer aqui um pouco de entendimento, luz sobre esse conceito. Qual é o tema dessa lição? Então a quarta lição é pecado. O que é, onde nasce e como é consumado, tá? Então eu coloquei essas 3 perguntinhas para que a gente possa então entender um pouquinho melhor essa questão do pecado, né? O que é o pecado, onde ele nasce e como ele é consumado. Então a gente pode entender já pelo tema aqui, pelo enunciado da lição, que realmente tem um começo, um meio e um fim em si mesmo, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Tá bom? O pecado ele não chega até a gente e ele já é consumado automaticamente, não. Geralmente tem um começo, meio e fim aí para que a gente entenda um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Eu vou trazer alguns conceitos de pecado que estão tanto no hebraico quanto no grego para a gente entender. Então, no Velho Testamento, a gente tem algumas palavras no hebraico, que foi a forma que a Bíblia foi escrita no Velho Testamento, tá? Basicamente, toda ela foi escrita no hebraico. Então, as palavras que estão no Velho Testamento, no que diz respeito a pecado, existem 4 formas, tá? No hebraico. Então, não se preocupem, é só a nível de informação mesmo, tá bom? Mas se vocês quiserem colocar lá também no Google, vai aparecer essas escritas aqui e vai aparecer o que significa o conceito, ou se você tiver depois com a apostila na mão, você vai ter essas palavras escritas aqui na apostila, tá bom? Então, no hebraico, existem 4 palavras para pecado. Uma delas é atá, que significa basicamente errar, tornar-se culpado, tá? Então, quando aparece essa palavra ratá ou atá, em hebraico, no Velho Testamento, está falando basicamente de errar, de tornar-se culpado. Outra palavra que aparece no Velho Testamento em hebraico para pecado é health, ou health, alguma coisa assim, que significa erro, tá? Outra palavra que também aparece no hebraico, no Velho Testamento para pecado é avon, né? Que significa iniquidade. Avon com W, tá? Avon, que significa iniquidade. Talvez a minha pronúncia não esteja tão correta, se alguém estiver assistindo aqui que já estudou um pouco de hebraico, ou mesmo grego também, que às vezes eu cito, eu peço 1000 perdões, talvez pela minha pronúncia errada, tá bom? O meu intuito aqui, eu não tenho estudo sobre a língua hebraica nem o grego, o meu intuito aqui é só trazer a informação para que a gente entenda as formas que elas foram escritas ou os significados que elas têm dentro da palavra de Deus, tá bom? A 4ª forma no hebraico que aparece na palavra de Deus no Velho Testamento é pechá, tá? Ou pessá, alguma coisa assim. Eu acredito que seja talvez pessá, que eu já até ouvi alguns rabinos falarem dessa forma, que significa transgressão, infração, tá? Então, as 4 formas que a gente encontra no Velho Testamento é ratá, helt, avon e pechá. E todas elas têm um significado muito próximo, muito parecido, né? Que é errar, erro, iniquidade, transgressão e infração. Tá? Então a gente já entende aí um pouquinho do que significa essa palavra pecado pro Antigo Testamento. No grego, nós temos 2 conceitos, né? 2 palavras que são utilizadas para pecado. Uma delas é amartia, que significa transgressão, pecado, normalmente visto como atos específicos. Então, quando é um ato muito específico, não é nada abrangente, essa palavra no grego sempre aparece como amartia no Novo Testamento, tá? Então, a partir dos evangelhos, todas as vezes que aparece a palavra pecado, normalmente ou está a palavra amartia ou amartano, tá? Que significa não acertar o alvo, atingir alvo errado, tá? Eu gosto muito dessa
desse conceito do hamartano no grego, porque talvez consiga mostrar para nós de uma forma um pouquinho mais simples ou mais simplificado o que é o pecado. Então, eu costumo falar e eu costumo entender para mim, né, quando eu falo sobre pecado, exatamente o que essa palavra hamartano quer dizer. Não acertar o alvo, errar o alvo, atingir o alvo errado, né? Então, quando a gente tem um arco e flecha em mãos e a gente tem um alvo na nossa frente, o desejo que a gente tem quando a gente pega esse arco e flecha é pegar essa flecha e acertar no alvo certo, no meio, no centro do alvo, né? Então, esse é o desejo que a gente sempre tem. E o ser humano, dentro de si, carrega esse mesmo desejo. Então, o desejo do nosso coração, e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, porque não é tão simples assim, mas eu quero dizer que dentro de nós já existe uma tendência natural de desejar acertar o alvo. Então, ninguém faz nada, e entendo o que eu estou querendo dizer, ninguém faz nada de uma forma bem abrangente, de uma forma bem simplória, ninguém faz nada totalmente desejando o mal. Então, assim, ninguém é proposital em fazer o mal em todas as suas atitudes. E quando eu falo isso, eu não estou falando dos extremos, tá, querido? Porque nós temos dois extremos. Nós temos aquela pessoa que busca muito a perfeição e ela tenta por si só, pela sua força, pelo seu braço, ser totalmente santo, né? Entre aspas. Então ela tenta buscar uma santificação muito na força do braço dela. E por outro lado, nós temos a pessoa que realmente se lança totalmente no fundo do pecado, na totalidade dele, de forma muito proposital. É aquele que deseja mesmo errar, deseja mesmo fazer o mal com toda a intenção do seu coração, com toda a intenção da sua alma. Então, eu não estou falando desses extremos, tá bom? Eu estou falando que, na essência, o homem tem o desejo, o anseio de acertar o alvo. Então, a gente nunca quer errar, a gente quer realmente acertar. Então, a gente vai entender um pouquinho por que então a gente peca, por que então a gente erra o alvo, por que a gente comete o pecado, tá bom? Esse vai ser o nosso assunto de hoje, esse vai ser a nossa pauta aí dessa aula 4. Pecado, o que é, onde nasce e como é consumado. Gostaria que vocês abrissem comigo no livro de 1 João 3, versículo 9. 1 João é lá antes de Apocalipse, tá bom? Esse livro é lá antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler junto esse versículo? Ele vai ser o nosso versículo base para essa lição, para a gente entender um pouquinho sobre pecado. Eu gosto muito desse versículo. Eu acho que ele tem realmente a essência do que isso representa para nós, do que o pecado representa para nós, e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, então, como, né, entender o pecado e como estar longe do pecado, né? É isso que esse versículo vai falar. João trouxe uma clareza, ao mesmo tempo que se você pega versículos anteriores e versículos posteriores, dá a impressão de que João tá bravo, dá a impressão de que João tá nervoso, dá a impressão que João tá irado, né, com o povo de Deus, com as pessoas para qual ele tá escrevendo essa carta, porque ele fala de forma muito eloquente sobre o pecado, né, sobre ser filho do diabo, quando a gente está pecando, né? Então, eu tenho essa impressão quando eu leio essa carta de 1 João, eu tenho essa impressão de que João tá meio, né, bravo com as pessoas. Mas, por outro lado, a gente sabe que essas cartas, elas tinham um intuito mais de correção, mais de admoestação, como a palavra mesmo fala, que é o sentido de aconselhar, de trazer direção, do que basicamente a ira em si, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles tinham, quando eles começaram a evangelizar e enviar essas cartas, o intuito deles era corrigir
os erros que a igreja poderia estar cometendo e, consequentemente, trazer luz aonde precisava ainda de luz, de acordo com a palavra de Deus. Então, mas quando você lê um pouquinho esses versículos aqui de 1 João, dá um pouquinho essa impressão. Não é esse específico que eu vou falar, mas antes e depois a gente tem um pouquinho dessa impressão. Se você quiser ler depois o capítulo inteiro ou a carta inteira de 1 João, te aconselho para você entender um pouquinho sobre pecado e sobre o que João está falando. Mas vamos pegar esse versículo, a gente já vai entender um pouquinho dentro da nossa lição. Versículo base, então, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, tá? Então, 1 João 3,9 é isso que diz. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu gosto muito desse versículo, queridos. Quando eu tive o entendimento desse versículo, quando eu ouvi outros homens de Deus falando a respeito desse versículo na minha vida, como trouxe luz no meu espírito sobre esse assunto, como tem sido mais fácil entender ou caminhar em santificação diante da presença de Deus através desse versículo. Vamos entender um pouquinho mais o que então João está dizendo aqui para nós. Eu vou ler o que está escrito aqui na minha apostila e aí a gente vai entender um pouquinho esse versículo, tá bom? Adão e Eva, no jardim, vivem em plena comunhão com o Pai. Foram nascidos de Deus, o DNA está completo e perfeito. Até que na desobediência quebrou-se uma ordem divina, um mandamento. Inicia-se aqui a quebra de comunhão, de relacionamento, de intimidade com o Criador, com o Pai. E dá-se início a uma caminhada solitária e inclinada para o mal por parte do ser humano. Então, como a gente vem falando nas 3 primeiras lições, e se você não assistiu ainda, te aconselho a parar um pouquinho aqui esse vídeo e voltar e assistir as 3 primeiras aulas para que você entenda do que eu estou falando aqui e para que você então entenda essa aula sobre o pecado, porque talvez entender sobre o pecado, mas não entender a origem do homem, não entender o propósito para o qual Deus nos criou, né? Entender que houve um tempo em que nós éramos filhos e depois criaturas e novamente podendo ser filhos, para que então eu possa olhar para esse versículo de 1 João e entender o que João está querendo dizer aqui para mim, tá bom? Então vamos para o versículo aqui de 1 João para a gente entender. Ele está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Então ele está dizendo assim, se você se tornou um filho de Deus, nascido da água e do Espírito, e aí tem a ver, por isso que eu falei para que você volte para a aula anterior, porque na aula anterior o nosso versículo base é de João, o Evangelho de João 1,12, que é um versículo muito conhecido. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a gente entende pela lição 2, se você puder volta lá para assistir antes de continuar aqui, que nós, a partir de Cristo, a partir do sacrifício de cruz, eu posso ser feito novamente filho de Deus. Porque senão eu sou alguém simplesmente nascido no pecado e impossibilitado então de viver uma vida em Deus, porque eu estou morta. Espiritualmente, alguém que não nasceu de novo da água e do Espírito está morto espiritualmente. Né? As 3 partes do ser humano, a sua principal, que foi a primeira parte criada por Deus, que consiste no DNA de Deus dentro de nós, o nosso espírito, ele está morto. Então, é impossível dizer para uma pessoa que está com o espírito morto, que é onde Deus fala conosco, que é através do nosso espírito, é impossível dizer para uma pessoa que está morta espiritualmente que ela não deve pecar. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa que ela está morta espiritualmente e ela só tem sobre a vida dela alma e corpo, como eu já expliquei na primeira aula, se você não assistiu, volta lá, é impossível que essa pessoa consiga ter uma conexão com Deus.
E quando eu falo em conexão, eu tô falando de relacionamento, eu tô falando de intimidade, eu tô falando de conseguir, então, entender o que a palavra de Deus diz a respeito de relacionamento, ao respeito de respeitar os mandamentos de Deus em obediência às leis de Deus. Por quê? Porque quando eu pego a Bíblia com somente as duas partes, né, alma e corpo, automaticamente eu estou falando de um homem incompleto, de um ser humano totalmente incompleto. E esse incompleto faz com que a Bíblia seja para mim simplesmente um livro como outro qualquer, onde não há vida na palavra. Agora, a partir do momento que o homem ele passa a ter as três partes, passa a ter vida no seu espírito, a própria palavra de Deus diz que a palavra ela se torna viva e eficaz. A palavra de Deus ela se torna alimento para o meu espírito. A palavra de Deus se torna água, uma fonte de água viva para o meu espírito. Então, na verdade, assim, pegar a Bíblia, queridos, por si só, pegar a palavra de Deus e ler ela sem o auxílio desse espírito recriado dentro de mim, desse espírito nascido de novo, é como se eu dissesse assim, pega um livro de uma língua que você não estudou, por exemplo, eu não conheço o alemão. Se eu pegar um livro escrito em alemão, eu posso até abri-lo, folheá-lo, às vezes tentar esboçar algumas palavras ali, mas aquilo vai ser totalmente inútil, porque aquilo não vai trazer entendimento para mim, porque eu não conheço aquela linguagem. Eu não conheço aquela língua que é o alemão. O que eu quero dizer aqui é que com a Bíblia não é diferente, queridos. Eu escuto diversas pessoas dizendo que pegam a Bíblia e tentam ler e nada acontece, elas leem aqueles livros, aqueles versículos, aqueles capítulos e parece que aquilo não gera nada dentro delas. Por quê? Porque muito provavelmente há uma parte divina que não nasceu dentro de mim e de você, que é o nosso espírito, que é o que faz a conexão, que é o que faz com que a voz de Deus, que é a palavra, a voz de Deus faça sentido para mim e para você. Então, sem essa parte viva dentro de mim e de você, é impossível que a palavra de Deus faça sentido para nós. É como pegar um livro onde a língua que está ali escrito seja totalmente ineficiente para mim, que eu não entenda, que eu não consiga decifrar o que está escrito. É basicamente isso. Então, quando a gente pega a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus para o homem, quando o homem tenta por si só obedecer ou fazer aquilo ser entendido, é quase que impossível. Então é isso que eu quero, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é isso. Então a Bíblia por si só, ela é um livro como outro qualquer, e que o homem, quando ele tenta entender por si só, sozinho, sem a ajuda desse espírito recriado, sem essa parte divina viva dentro de você, você vai ter uma dificuldade imensa. Além de ter uma dificuldade imensa, uma segunda parte que vai acontecer é que eu vou ter dificuldade em obedecer aquilo que eu estou lendo. Por quê? Porque a nossa alma e o nosso corpo, eles são nascidos do pecado. Eles já são criados em pecado. Como que eu posso dizer isso para vocês de forma mais clara e mais objetiva? Se eu pegar uma